Confira os gols de ontem pelos estaduais 2025, começando pelo Paulistão. No Clássico Paulista, deu São Paulo 3-1. Lucas Moura abriu o placar de cabeça, São Paulo 1-0. Oscar ampliou para os donos da casa, São Paulo 2-0. Mas os visitantes conseguiram diminuir com José Martínez neste golaço, 2-1. Mas Lucas Moura marca mais um e decreta a vitória para o tricolor paulista. E fim de papo, São Paulo 3, Corinthians 1. Já o Guarani recebeu o Noroeste e venceu por 2-0. Matheus Regis abriu o placar aos 2 minutos para o time de Campinas, Guarani 1-0. Aos 58 minutos, João Marcelo decretou a vitória do Clube de Campinas. E fim de papo, Guarani 2, Noroeste 0. Já pelo Carioca, o Vasco recebeu a Portuguesa e não deu chances e goleou. Verrete abriu o placar na bobeira do goleiro, Vasco 1-0. Felipe Coutinho ampliou neste golaço, Vasco 2-0. Aos 49 minutos, a Portuguesa conseguiu diminuir neste golaço de fora da área, 2-1. Mas aos 85 minutos, Paulo Henrique marcou o terceiro dos donos da casa, Vasco 3-1. E aos 89 minutos, Verrete marca o seu segundo da partida e fecha a goleada. E fim de papo, Vasco 4, Portuguesa 1. Já o Botafogo recebeu o Bangu e venceu por 2-0. Patrick de Paulo abriu o placar, Botafogo 1-0. E nos acréscimos, Cauê decretou a vitória para o Glorioso. E fim de papo, Botafogo 2, Bangu 0. Pelo Campeonato Mineiro, o América Mineiro recebeu o Vila Nova e também venceu por 2-0. Fernando Elisário abriu o placar, América 1-0. E Marlon decretou a vitória para o Coelho. E fim de papo, América Mineiro 2, Vila Nova 0. Pelo Gauchão, o Grêmio recebeu o Caxias e goleou. Black White abriu o placar, Grêmio 1-0. Pavon ampliou, Grêmio 2-0. Miguel Monsalve fez o terceiro, Grêmio 3-0. E Edenilson fechou o placar. E fim de papo, Grêmio 4, Caxias 0. Pelo Paranaense, o Londrina recebeu o Paraná e meteu 3-0. Gustavo França abriu o marcador, Londrina 1-0. Iago Teles ampliou, Londrina 2-0. E o Wellington fechou o placar. E fim de papo, Londrina 3, Paraná 0. Pelo Catarinense, o Concórdia recebeu a Chapecoense e venceu. Péricles abriu o placar, Concórdia 1-0. Wesley ampliou, Concórdia 2-0. E Mário Sérgio fez o de honra da Chapecoense. E fim de papo, Concórdia 2, Chapecoense 1. Já o Criciúma recebeu o Barra e aos 34 minutos abriu o placar com Felipe Matheus. Criciúma 1-0. Mas aos 81 minutos, Natan deixa tudo igual. E ficou nisso. Placar final, Criciúma 1, Barra também 1. Já pelo Goianão, o Atlético Goianiense recebeu o Vila Nova e foi surpreendido por 3-1. E logo aos 9 minutos, Igor abriu o placar para os visitantes. Vila Nova 1-0. Emerson ampliou para o Vila Nova. Vila 2-0. Gabriel Poveta fez o terceiro, Vila Nova 3-0. E Caio Dantas fez o de honra para os donos da casa. E fim de papo, Atlético Goianiense 1, Vila Nova 3. E finalizando pelo Cearense, o Ceará visitou o Ferroviário e venceu. Lourenço fez o primeiro dos visitantes, Ceará 1-0. Fernandinho ampliou, Ceará 2-0. E o Ferroviário descontou neste gol contra de Diego. E fim de papo, Ferroviário 1, Ceará 2.